O Cláudio Dantas, lá do Antagonista, fez uma matéria mostrando vários posts de petistas e aliados que falavam que haveria aí canetadas do ministro contra bolsonaristas, né? Então é só mais algo assim questionável de todo esse processo. Na verdade, o que a gente precisa reconhecer é que nós não vivemos mais no Estado Democrático de Direito. Nós vivemos no Brasil em pleno regime de exceção. Pois, se não vejamos, né, nós tivemos aí um ato institucional do Supremo que resolveu acabar com o sistema acusatório através do inquérito das fake news, que foi o ovo da serpente. E aí a gente vê que toda essa retórica, né, de denúncia a um possível golpe está servindo mais para esconder o regime autoritário que já foi montado, no qual o Supremo tem a capacidade de ser vítima, de iniciar uma investigação, de investigar um crítico, né, de acusar esse crítico e de julgar esse crítico. Então, começou através do inquérito das fake news e agora vamos observar essa decisão em específico que mostra todo o esquema que foi montado. Um órgão da imprensa, um militante de redação, como eu chamo, consegue mensagens de um grupo privado e vaza essas mensagens, não sabemos exatamente como é que ele conseguiu, como se fosse uma espécie de crime, né? Até aí, faz parte, né? Sei lá, pode ser baixíssimo nível, mas faria parte de uma situação democrática, até essa parte, né, do processo. O que efetivamente não condiz com o Estado Democrático de Direito é isso servir de matéria para um senador de esquerda, de extrema esquerda, o Randolfo Rodrigues, enviar uma petição a um inquérito em aberto e essa petição se transformar numa busca e apreensão por meras mensagens colocadas num grupo privado. Isso remete à Alemanha Oriental, à União Soviética, à China, à Coreia do Norte, onde as pessoas não têm a liberdade de conversar entre si sobre qualquer assunto e de qualquer forma. Porque existe uma diferença muito grande, uma diferença gritante entre você falar sobre certos temas e você cometer certos crimes, né? Por exemplo, um golpe, vamos falar aqui de golpe, né? Uma coisa é você falar, olha, eu preferia até um golpe do que Lula na presidência. Essa é uma opinião, isso não tem influência alguma, né, em qualquer coisa. Agora, se você vai lá, começa a regimentar pessoas para atacar alguma instituição, né, para invadir alguma instituição, fazer uma campanha para isso, aí a gente já pode estar falando em alguma ameaça de fato à democracia, ao Estado de Direito. Agora, você simplesmente falar isso para um amigo seu num grupo privado de algumas pessoas no WhatsApp, isso não pode ser crime. Não vai ser crime em regimes como o cubano, como o norte-coreano e assim por diante. Mas veja que a coisa é pior, porque esse inquérito em específico não é nem o inquérito das fake news. Esse é um inquérito que é derivado do chamado inquérito dos atos antidemocráticos, aquele que foi aberto pela PGR quando teve, né, aquela fala do presidente na frente de um quartel, e aí, sob pressão, a Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito para investigar aquilo. E depois de vários meses investigando, a PGR concluiu que não existia elementos ali suficientes para indiciar ninguém e pediu o arquivamento do inquérito. Ora, pela jurisprudência, né, brasileira, tem uma súmula, inclusive, do Supremo sobre isso, se eu não me engano, quando o Ministério Público pede o arquivamento, não há outro ato possível do juiz a não ser arquivar o inquérito. E, de fato, houve o arquivamento desse inquérito. Só que, num ato de ofício, o ministro Moraes abriu um outro inquérito muito parecido com esse inquérito inicial. E aí já colocou os mesmos delegados de polícia para fazer essa investigação
com uma participação, vamos dizer assim, lateral do Ministério Público. Tanto é que nessa decisão de hoje, que aparentemente foi tomada no dia 19, que foi, né, essa operação desenvolvida hoje de busca e apreensão, de bloqueio de contas bancárias, de censura de redes sociais e de depoimento, né, dos participantes, além da quebra dos sigilos bancários, tudo isso foi tomado sem nem mesmo ouvir o Ministério Público. E houve uma troca de acusações aí, o Aras foi a público, deu até uma nota lá no Ministério, no site do Ministério Público Federal, afirmando que não foi intimado formalmente, foi apenas informado de maneira não usual, foi essa palavra que o Aras usou, sobre o inquérito ontem à tarde, o inquérito, né, sobre a decisão de busca e apreensão e essas outras decisões contra esses empresários. Ou seja, o Ministério Público nem pôde se pronunciar no caso. Ele, né, o titular da ação penal, quem decide se vai indiciar, se vai abrir um processo ou não. Então, tudo isso, desde lá, né, pegando o novelo lá do inquérito das fake news, até os últimos desdobramentos, eles são todos muito negativos e demonstram aí uma situação muito distante do Estado Democrático de Direito. Porque o próprio Randolfo Rodrigues, numa live no final de semana, disse que na ausência de Aras, o seu partido, e ele mesmo representando esse partido, assumiu aí a posição de Procurador-Geral da República. Veja a gravidade disso. O coordenador da campanha de Lula, um senador de extrema esquerda, se apresenta na internet, numa live pública, dizendo que assume a posição de Procurador-Geral da República e que peticiona diretamente para o gabinete do ministro. E ele até, né, nessa live, comemora o fato, não, essa é a vantagem de ter esse inquérito aberto, não precisa passar pelo Ministério Público, vai direto lá para o ministro e vai direto para a polícia e pau. Né? Ou seja, o coordenador de uma campanha de esquerda anunciando que tem a capacidade de peticionar diretamente no inquérito para censurar e tomar medidas contra opositores políticos, contra o pessoal da direita. Ora, se isso não é um regime de exceção, eu não sei mais nada. E o mais grave, né, eu monitoro alguns grupos de esquerda, eu não vi uma única crítica, nem mesmo leve, ao que aconteceu hoje, a esse ato gravíssimo. Eu vi algumas pessoas lamentando, nesses grupos de esquerda, que esses empresários não tenham sido presos. Né? Ou seja, as coisas já estão organizadas para consolidar uma ditadura de esquerda, como a gente viu em outros países, como Venezuela, como está acontecendo agora na Colômbia, como a Nicarágua, né, que o presidente escreveu lá na mão. Isso tudo está acontecendo no Brasil diante dos nossos olhos, sobre aplausos e apoio, principalmente da imprensa. Só para finalizar, eu fiquei meio chocado em observar na internet o Luciano Hang. Ele apresentou um áudio, uma gravação de uma conversa dele com um jornalista que produziu essa matéria. E o Luciano Hang tentando assim ter um papo amistoso, dizendo, poxa, mas você falou lá que me colocou no meio do negócio e eu nem falei nada sobre esse esquema de golpe, né? Por favor, esclareça a situação. Eu tenho certeza que você não quer, né, que a Polícia Federal vá na minha casa. Ele já antevendo o que iria acontecer. E aí o jornalista na coisa falou, não quero. Poxa, Luciano Hang, eu não sabia, né, que você era tão ingênuo. O objetivo dessa militância de redação é criminalizar a direita e prender todos os influenciadores ou pessoas que têm relevo na direita. É isso exatamente que eles querem. Né? Então, é preciso ser muito ingênuo para acreditar que eles estão simplesmente operando para apresentar aí o que está acontecendo, né, para informar o público. Não. Hoje a imprensa é um dos braços do establishment para dar áreas de normalidade a esse tipo de coisa e para dar áreas de apoio a esse tipo de medida. É para isso que essa imprensa está aí. É óbvio que em algum momento essa imprensa vai sentir na pele o que é um Estado totalitário, porque a gente sabe que a partir do momento que você abre mão
de todas as prerrogativas, das garantias fundamentais que estão lá na Constituição, em nome, né, de algo bem maior. Todas as ditaduras do mundo foram produzidas assim, nunca foi em nome, né, do poder pelo poder, sempre foi através da justificativa, né, pela democracia, pela igualdade, ou assim por diante. Nós sabemos que essas pessoas acabam sofrendo em algum momento, né? Os revolucionários franceses iniciaram a revolução, instituíram lá o regime de terror e foram, né, para a guilhotina que eles mesmos criaram. Mas aí já é tarde, aí a vaca já foi para o brejo. Então nós estamos nesse momento no Brasil, não mais flertando, mas em claro caminho, né, autoritário, profundo. E o que mais choca, né, é como uma parte da elite aí cega pelo anti-bolsonarismo aceita rasgar todas as suas próprias garantias fundamentais em nome da perseguição aos seus adversários, aos seus opositores políticos, né? Obviamente que isso não vai acabar bem, vai acabar bem para um grupo específico, que é aquele que está, né, dando as regras, mas não vai acabar bem para aqueles que hoje estão promovendo esse tipo de regime.